Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Momento Concurso. Hoje vamos conversar com o professor Emerson Douglas sobre regimentos internos e com o professor Ricardo Almeida sobre os concursos dos ministérios. Aqui no estúdio estamos com o professor de regimento interno Emerson Douglas. Bem-vindo, professor Emerson, ao Momento Concurso. Olha, muito obrigado pela oportunidade, é uma honra participar deste programa e vamos ver se damos dicas úteis, dicas interessantes para que o candidato possa se bem preparar aí para o TST e para a Câmara dos Deputados. Antes de falar sobre regimento, eu queria que o professor Emerson nos dissesse quais os concursos que ele já fez e passou, só para vocês terem uma noção de que ele não faz nada sem experiência. Olha, eu no momento sou auditor federal de controle externo do TCU, já fui consultor legislativo da Câmara Legislativa, já fui analista do Senado Federal, analista do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, fui da Agência Brasileira de Inteligência, fui policial federal, entre outros concursos. Pois é, vocês perceberam? Então, ele está por dentro dos concursos, porque ele já fez muito concurso e se deu bem em todos, né? Sobre regimento interno, por que o senhor escolheu se especializar em regimento interno? Olha, eu comecei como aluno, como concurseiro, em sala de aula, estudando, prestando atenção. E desde o início eu gostei muito de legislação específica, porque eu percebia que ali poderia ser o diferencial para a minha aprovação. Então eu estudei com afinco as legislações específicas, tomei gosto pela coisa e acabou que depois de ter êxito em alguns concursos, recebi um convite para começar a lecionar. Comecei sem saber se era aquilo mesmo que queria, me apaixonei pela sala de aula, ministro legislações específicas já há 5 anos. Aí a hora que ele se tornou excelente, a Vestcom chamou, não foi? Ele veio trabalhar na Vestcom Concurso. Sem dúvida, já estou aqui na Vestcom Concurso já tem uns 2 ou 3 anos e ministramos muitas aulas para o Senado, agora estamos aí em plena carga para o Tribunal Superior do Trabalho. Inclusive, gostaria de convidar quem está nos assistindo, professor, para vir fazer conosco o treinamento avançado em setembro, exatamente nas 2 semanas que antecedem o concurso do TST. Somos 5 professores, cada um vai entrar 2 dias, né? A gente está prevendo aí um auditório muito cheio, então é até bom, pessoal, já ficar esperto, correr, fazer a matrícula, porque senão não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Eu tive essa experiência agora nos meus cursos de Itaguatinga, lotaram as turmas. Sim. Dias antes já estava lotado, então teve gente que quis fazer e não pôde, né? Por uma questão mesmo de espaço. Acontece isso mesmo. As pessoas vão deixando para depois e aí acaba não conseguindo, porque não tem espaço dentro da sala. Então, é melhor acordar, né? Como é que se chama o curso? É um treinamento avançado. Para o TST. Exatamente. São alguns colegas aqui da Vestcom, português, direito constitucional, direito administrativo, e eu vou entrar com o regimento interno do TST. Os concursos passaram a cobrar mais sobre regimento interno, né? Recentemente eles passaram a cobrar mais sobre o regimento interno. E como é que o senhor orienta os candidatos a se prepararem? O que do regimento interno é mais importante? Olha, porque tem gente que pensa o seguinte, basta eu ler lá que eu vou aprender. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim mesmo. Pelo menos quem faz aula comigo, eu brinco com os alunos, falo que é o método Emerson Douglas, e realmente é um método que não está patenteado ainda, mas é um método realmente, eu quero crer que inovador, porque quando o aluno pensa em regimento interno, é comum ele pensar que precisa decorar ipsis literis, o que está escrito no regimento, Sim. E que basta aquilo, de se ele conseguir decorar, ele vai conseguir o êxito na prova. E não funciona dessa forma. Principalmente, por exemplo, numa prova que exija mais o raciocínio, que é uma tendência das bancas, não cobrar a mera memorização, se ele não entende o regimento interno. E eu quero crer que nesse método que eu venho desenvolvendo já há 5 anos,
o aluno estuda regimento interno abrindo mão da memorização. Não é um método de decorar, de memorizar. Sim. Respeito muito quem trabalha dessa forma. Existem pessoas, professores que trabalham dessa forma, mas o meu método é diferente. O meu foco é no raciocínio lógico, é na compreensão da norma. Então, eu procuro estimular o aluno a entender o porquê de determinada competência ser do tribunal pleno, ou do órgão especial, ou do presidente, e não simplesmente memorizar. Com dicas, às vezes, até simples e pueris, mas que ajudam na hora de você se lembrar. Por exemplo, eu digo para o aluno, para ele se lembrar que o presidente do TST tem normalmente as atribuições relativas ao dinheiro do tribunal. Então, quem vai movimentar recursos orçamentários e financeiros, quem vai autorizar uma licitação, quem vai determinar o pagamento de uma diária, é o presidente do tribunal. Ou seja, o que é relacionado a dinheiro vai ser o presidente do tribunal. E daí você vai deduzindo outras atribuições. E aí, talvez o outro diferencial também, além desse que é a lógica, que é o raciocínio lógico, é muito centrado. Eu gosto muito de exatas, gosto muito dos colegas que estão com a gente aqui na Verticom. Aliás, um corpo de excelência, professor. Isso com certeza. Os nossos colegas de matemática, de raciocínio lógico, são excelentes. Então, além disso, o diferencial são os exercícios. Quem estuda regimento interno se depara com uma dificuldade adicional. Não há exercícios, ou praticamente não há exercícios de provas anteriores. Por quê? Quando a gente teve um concurso do TST? 2007. Então há aquelas questões, um pouquinho de 2007, um pouquinho de 2003, mas só isso é pouco. Então quem se prepara aqui na Verticom Cursos, quem vem ter aula comigo, tem acesso a material exclusivo. São questões que eu mesmo elaboro, eu brinco com os alunos. São as madrugadas, a minha companhia são as madrugadas. E aí eu elaboro, por exemplo, agora para o concurso do TST, nós temos questões inéditas que eu criei, 73 questões no estilo da banca, procurando mimetizar o estilo da banca. E outro diferencial para quem vier estudar conosco, professor, são os roteiros de aula que eu preparo. O que seria um roteiro de aula? Um roteiro de aula é uma espécie de síntese do regimento. Então, o aluno estuda o regimento, percebe a lógica, entende, faz um monte de exercícios e ele ainda ganha o que eu chamo de um chá do regimento, é um roteiro, uma síntese. Então, nesse roteiro, ele vai poder relembrar aquilo que ele estudou com a gente em sala de aula na hora da prova, antes da prova. Na hora não pode, né? Pouco antes da prova, até para controlar um pouquinho daquela ansiedade, ele está lá com o roteiro, que a leitura é bem rápida, são pontos-chave. Então ele dá aquela lida, reativa na memória e no raciocínio aquilo que a gente estudou em sala de aula, e aí é só alegria. Aí os alunos gostam de relatar que costumam gabaritar as questões de regimento interno, sem aquele sofrimento de decorar ferro e fogo. Então veja o que vocês estão ouvindo. Regimento interno é uma matéria muito importante hoje nos concursos. É lógico que você tem que se preparar nas matérias básicas, que é português, matemática, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, etc. Mas as matérias específicas, uma das mais importantes é o regimento interno. E o que você está vendo? Você está tendo a oportunidade de conhecer um método absolutamente inovador e que a gente tem visto aí os alunos elogiarem pra caramba. Obrigado, não é verdade? Professor. E outra coisa, os alunos já estão aí estudando para o concurso do TST, né? E ele já acabou de dar as dicas para o que é necessário. Essa semana foi divulgado o concurso da Câmara dos Deputados. Vocês sabiam disso? Que agora vai ter o concurso para a Câmara dos Deputados, né? Para quais cargos o senhor imagina, né, que o regimento será mais cobrado? Olha, professor Hernani, os regimentos eles caem para todos os cargos, até para cargos que você nem imagina que vai precisar, caem também. Mas para que o candidato tenha chance realmente e ele entre para um grupo de excelência, grupo de competidores de alto nível, é para quem vai fazer para a técnica legislativa, né? Que é processo legislativo. Certo. Então são 105 vagas para a lista geral de analista. É raro você ver um concurso com mais de 100 vagas. E para o Poder Legislativo, que nós sabemos que é realmente o poder que remunera melhor seus servidores. Então,
para analista de processo legislativo, né, de técnica legislativa, e para técnico também da Câmara. Para esses dois cargos, a gente acredita que o regimento vem pesado. Aliás, professor, os regimentos antigamente, eles eram cobrados de forma mais superficial. Daí alguns alunos, talvez dessa época, imaginarem que é tranquilo, porque antigamente ele perguntava assim, quantos ministros tem o Supremo Tribunal Federal? E saber que tem 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, você não está dizendo muita coisa. Hoje em dia, a exigência é outra, a exigência é muito mais profunda. O candidato que vai fazer uma prova como essa da Câmara dos Deputados, ele não pode entrar mais ou menos, ele tem que vir com tudo, fazer uma preparação exauriente, vamos dizer assim, e a gente está aqui oferecendo uma oportunidade. Em breve estaremos aí com o curso de regimento da Câmara dos Deputados. Você não pode só se informar sobre o regimento. Você tem que ter as informações e saber pensar no regimento. Exatamente, exatamente. Eu brinco com os alunos, professor, que às vezes, quando a pessoa está com tudo decoradinho, ela está indo para a prova, o carro fura o pneu, ela já se desespera e já bagunça aquilo que ela decorou e chega na hora da prova, dá o famoso branco. Quando você, em vez de decorar, você compreende, você apreende a norma, o regimento interno, você não tem contratempo que te faça dar branco. Por quê? É uma coisa que puxa a outra, que leva a outra. Daí, é um método também, é um antídoto para o branco que dá na hora da prova. Agora, o que eu digo também para os alunos, que o que eles têm que se preparar, sim, com muita antecedência, e devem sim procurar os nossos profissionais de excelência, como a gente tem aqui o professor Hernani em língua portuguesa, constitucional, administrativa, essas matérias você tem que fazer um curso preparatório com um dos nossos colegas aqui mesmo e se preparar com uma certa antecedência. Agora, para o regimento interno, você pode me perguntar, mas ainda dá tempo de eu aprender o regimento interno da Câmara? Ou se dá? Dá, e muito bem, e compreendendo o regimento, que é mais importante. Então, é a hora de vir estudar, que ainda dá tempo, sim. Temos aí em torno de 60 dias até o concurso, botar a cara nos estudos e enfrentar mesmo, e sem medo. E vocês que não estão em Brasília, né, vocês têm os cursos online da Vestcom. Entra no site Vestcom, que tem vários cursos online preparatórios para esses concursos que estão aí. Verdade. Né? Professor, eu quero agradecer a sua vinda e deixar as suas últimas palavras, por favor. Olha, eu que agradeço muitíssimo ao Momento Concurso, a oportunidade aqui de conversar com o professor Hernani, que é uma legenda, né, no meio dos concursos públicos, uma pessoa que eu admiro já há cerca de 20 anos, e dizer para os alunos que quem vem para Veste Concursos não se arrepende, porque o nosso corpo é de excelência e nós estamos esperando para preparar você, para você sair tinindo daqui, para mandar muito bem e quem sabe daqui a alguns dias estar na Câmara dos Deputados, não é mesmo, professor? Com certeza. Nós vamos precisar que muitos de vocês passem lá para a Câmara, porque depois vocês vão ficar sabendo que nós temos um movimento para existir uma lei nacional de concurso público. Né? E vocês lá dentro da Câmara vão nos ajudar a fazer essa lei. Faz muita falta essa lei, professor. Faz muita falta. Precisamos de mais segurança jurídica nos concursos e eu tenho certeza que os nossos alunos lá na Câmara vão ser um apoio interessante para a gente, sem dúvida. Com certeza. Professor, muito obrigado. Então. Eu que agradeço, professor. No quadro Direito do Candidato dessa semana, nós vamos falar sobre a divulgação da lista de aprovados. Você sabe que existem bancas examinadoras que não estão divulgando a lista de aprovados? Só o candidato pode entrar lá no site e saber se ele foi aprovado, mas ele não tem a lista de todos os aprovados, então não existe transparência. Por que é importante essa lista ser divulgada? Porque você conhece outras pessoas que estão muito mais bem preparadas que você e outras que estão muito menos preparadas. E é importante você saber a sua posição e a deles, para você ter alguma noção se a correção está ok. Não é verdade? Ora, se você só sabe que você foi aprovado, mas não sabe dos outros, você não tem noção para poder julgar se a prova foi bem cobrada, se foi bem
corrigida. Então, nós precisamos que uma lei determine que todas as bancas examinadoras publiquem a relação completa de todos os candidatos com as suas notas. Se você acha que a lista de aprovados deve ser integralmente publicitada, tornada pública, entre no site www.ampac.org.br. Participe do abaixo-assinado Concurso Público Quero Lei e o divulgue para todos os seus amigos e todas as suas amigas. Estamos mais uma vez de volta ao programa Momento Concurso. Nesse bloco, vamos conversar com o professor Ricardo Almeida. Seja bem-vindo, professor, de estar aqui ao lado da gente. Seja bem-vindo. Professor, a satisfação é toda minha, tá? Vamos ver se a gente troca aqui umas ideias bastante interessantes aí sobre concurso público. Com certeza. O professor Ricardo Almeida, ele tem uma longa trajetória na área do serviço público, não é? É verdade, professor. Atualmente, qual que é a sua função, professor? Professor, eu tenho, fazendo rápido para você compreender, eu tenho 4 anos de Caixa Econômica Federal, depois eu fiquei 11 anos no Banco do Brasil e estou há 14 anos na Secretaria de Orçamento Federal e atualmente eu sou diretor de orçamento do Instituto Federal de Educação de Brasília. Você viu? É o homem do dinheiro, né? Diretor. Então dá muito prazer a gente estar do lado dele, né? Porque o que ele vai falar é fruto de longa experiência que ele tem, né? Pois bem, professor, o concurso do Ministério da Fazenda acaba de ser lançado, né? Isso representa mais um ponto na retomada dos concursos. Houve um paradismo, né? Paradeiro no ano passado, e agora parece que nós vamos ter muito concurso pela frente. O que o senhor pensa disso? Eu concordo absolutamente, professor Hernani. Eu acho que realmente no primeiro ano de governo, nós não verificamos esse número de concursos que vem acontecendo. Como eu falei para o senhor anteriormente, essa minha experiência aí de 20 e poucos anos na área do concurso público, né? Me dá subsídio para falar com absoluta certeza que sempre no primeiro ano de gestão, o nosso dirigente máximo ele prefere dar uma olhadinha como é que está a casa, né? Mas é aquela história, a máquina não pode parar, né? A cada dia a sociedade demanda mais serviços e é necessário que haja servidor público para atender essa grande demanda, né? O nosso país é um país carente e precisa do Estado sempre presente, né, para auxiliar essas pessoas menos favorecidas. Então, eu não tenho a menor dúvida, né, que nós estamos num ritmo muito crescente de concurso público. Eu falo pela minha área de educação, que atualmente eu sou diretor de orçamento do IFB. Nós estamos agora nomeando 250 novos servidores. O Congresso Nacional acabou de aprovar milhares de cargos para a área de educação, tanto de nível superior como de nível médio. Nós estamos verificando o concurso agora do Ministério da Fazenda. Nesse momento, nessa nossa conversa, acabou de sair o concurso da Câmara dos Deputados. Isso. Não é? Exatamente. Nós temos o concurso do TST em pleno vigor, nós temos o concurso do TRT em pleno vigor, tivemos há pouco tempo o TSE. A oportunidade está lançada. Eu tenho 2 filhos, professor, e eu falo para eles, a hora é agora. Essa é a sua chance. Pois é, inclusive, há uma informação de que 40% dos funcionários, né, dos ministérios estão para se aposentar até 2015. Isso é uma informação que foi dada de um órgão do governo, né? E o senhor sabe disso, né? E a verdade é o seguinte, se hoje nós já estamos com essa grande quantidade de concursos sendo retomada, a tendência daqui para frente é aumentar mais ainda, né? Eu não tenho dúvida disso. Pois é, então quem está pensando em arranjar uma boa carreira, comece a pensar em concurso público, porque da agora para frente vai haver muito concurso, né? Professor, o que o senhor acha? A ANPAC, que é a Associação Nacional de Proteção aos Concursos, tem um movimento chamado Concurso Público Quero Lei. O que o senhor acha desse movimento? Esse movimento ele é essencial.
né? Esse movimento vai fortalecer não só os jovens que estão buscando o mercado de trabalho, né? Mas eu acho que vai fortalecer o próprio Estado brasileiro. Né? Porque esse movimento é uma via de mão dupla. Né? Vão entrar os mais competentes e o Estado vai receber os mais competentes também. Né? É fundamental que se crie, a cada dia mais, leis que protejam, que moralizem mesmo o concurso perfeitamente, público para evitar essas coisinhas que estão acontecendo aí. Aliás, problemas nos concursos públicos acontecem de vez em quando. Mas pelo trabalho da imprensa parece que é o que predomina. É verdade. Teve problema. Então você estava falando outro dia dos seus filhos, né, que estavam meio desanimados. Isso, então verdade. Conta para eles aí qual foi a conversa. Não, é verdade, porque os meus filhos, aproveitando essa onda de concursos que a gente vem acompanhando, e eles pegam a experiência do pai, né? Nós somos assim o espelho para os nossos filhos. E eu sempre trabalhei no serviço público e não me arrependo nem um pouco. Eu sou super feliz onde eu estou. E eles verificando isso, eles querem também atuar no serviço público. Mas foi o que o professor Hernani falou, assistindo televisão num domingo a uma rede de TV, foi anunciado algumas fraudes, né, professor? Sim. Que eles olharam aquilo e ficaram, pai, mas será que é assim que funciona a coisa? Eu falei, não, meu filho, isso aí é pontual, né? A gente verificou isso até, professor, muito a nível de prefeitura, né? Aquelas prefeituras, né? A nível assim de Estado, a nível de tribunais. É muito um casinho ou outro, né? Mas isso. Foi exatamente o que o senhor falou. Sempre repercute as coisas ruins. Isso. Né? Mas aí eles retomaram a energia, né? Vamos dizer assim, né? E estão totalmente focados no que todos vocês devem ter, gente. Olha, aproveitem a oportunidade. As chances são enormes, o serviço público oferece para você grandes condições, grande futuro, né? Vocês podem aliar, trabalhar no serviço público e fazer aquilo que você gosta. Professor, eu penso assim. Pois é. Então, na realidade, o que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar que as oportunidades para concurso estão abertas e vocês têm que aproveitá-las. Né? Sobre uma fraude aqui ou outra ali, é importante até que os escândalos aconteçam, porque são os escândalos que fazem a gente corrigir os rumos. Exatamente, né? professor. Se não houvesse escândalo, não é porque não estava acontecendo alguma coisa errada, é porque estava bem encoberto. É verdade, né? professor. Então, quando existem os escândalos, são momentos de aperfeiçoamento da sociedade. Exatamente. Né? É isso que você tem que ver. Que os concursos são uma excelente oportunidade, né? E os escândalos só vão fortalecer a moralização dos concursos, pelos quais nós estamos lutando. Por falar nisso, tem um site, né? Que é o site da ANPAC, www.anpac.org.br, e tem lá o concurso público Quero Lei, um abaixo-assinado. Você procure, por favor, assinar e divulgar. Né? Professor, o senhor quer falar o que mais para se despedir dos seus ouvintes? Olha, professor, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente ao senhor, tá, de ter me convidado. Foi um prazer muito grande estar aqui no Vestcom, né, num curso de excelência. Né? Falou em excelência em matéria de concurso público, a gente em Brasília fala em Vestcom. Todo mundo sabe disso. Né? E o que eu quero falar para vocês, quero falar para os meus alunos, né, é que não desistam jamais. Vocês precisam passar num concurso. Né? Eu só trabalhei a minha vida toda no serviço público, né? Mas não passei no primeiro que eu fiz. Eu passei no terceiro, numa época, passei no quarto, numa outra época, né? Mas eu fui persistente. E graças a essa persistência, eu consegui, vamos dizer assim, ter o sucesso que eu acho que eu consegui até hoje. Com certeza. Eu agradeço. Gente, vamos estudar. Vamos batalhar, vamos persistir, que a tora está chegando. Grande abraço. Pois é, professor, eu quero que o senhor venha outras vezes aqui, porque nós estamos aqui diante de um excelente professor de AFO. Né? É verdade. Né? Então, eu quero dizer que nós vamos conversar com o senhor sobre AFO. Vai ser o maior prazer. Falar sobre AFO para mim, maravilha. Tentar desmistificar um pouquinho esse negócio de orçamento, que hoje está tão legal, o Brasil hoje está tão legal, as oportunidades estão aparecendo,
porque todo mundo conversa de orçamento, como é que funciona o orçamento. Pô, vai ser um prazer para mim, professor. Muito obrigado. Valeu, então. obrigado, senhor. Valeu. Tá? Tudo de bom. Então. No quadro Acordar Melhor de hoje, nós vamos falar sobre o anacronismo no novo acordo ortográfico. Esse acordo ortográfico está fora do tempo. Isso é anacrônico. Quer ver um exemplo? Olha como é que se ensina. Genipapo, você escreve com G ou com J? Faça isso aí. Genipapo, com G ou com J? E alforge? G ou J? E giral, é G ou J? Está na dúvida? Mas não podia estar, porque a regra diz que as palavras indígenas, árabes e africanas se escrevem com J. Isso é o que a regra diz. Que baboseira, né? Como é que você vai saber se a palavra é indígena, árabe ou africana? Então ela é uma regra inútil. Aí você vai... Ah, mas eu fui no dicionário e viu que é com J porque é de origem indígena. Mas e daí? Não precisava saber disso. E essa regra é falsa também, porque você pega a álgebra, algema, algerós, né, que são do árabe, e se escreve com G. Então a regra não vale para nada. Isso mostra que o ensino está errado e que esse acordo está fora de tempo. Situações como esta mostram que esse acordo se baseia no ensino do passado, na decoreba. Nós não podemos mais ter isso. E isso dificulta o acesso à língua e à inclusão social. Bastava ensinar assim. Usa-se J nos sons já, je, ji, jo, ju, sempre. E a letra G passa a se chamar G. Então usa-se G em ga, ge, gi, go, gu, sempre. Vai ter dúvida sobre isso? Se eu falar guitarra é G-I, se eu falar giral é J-I, não é verdade? Se você é favorável ao fim desse anacronismo e à facilitação da grafia, entre agora no www.acordarmelhor.com.br, assine o abaixo-assinado e o divulgue para todos os seus amigos e suas amigas. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Agora o conceito de hiato, né? Veja só, saída, não é assim que eu pronuncio? São 3 arrancos, fala comigo. Saída. O que aconteceu? Saí. A-I. 2 vogais vizinhas. São 2 vogais e vizinhas. Ah, são 2 vogais vizinhas, cada uma em uma outra sílaba. Não precisa dizer isso, porque cada vogal tem que estar numa sílaba separada, tá? Então, a I são 2 vogais vizinhas, é um hiato. Caaba, eu tenho aqui A, 2 vogais vizinhas, vogal e vogal. Isso é um hiato. Caaba. Baús, como é que ficou? Baús, 2 vogais vizinhas. Isso é um hiato. É lógico que cada uma está numa sílaba, porque não existe 2 vogais na mesma sílaba. Vogal mais vogal, vizinhas. Esse é o conceito de hiato. Preencha nos gráficos hiatos. Ainda, ainda, ain. Olha um hiato aqui. Viúva, iu. Olha um hiato aqui. Reage, reage, rea. Olha o hiato aqui.